2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boa noite a todos. O meu nome é José Carlos Lino, eu sou o diretor da nosso BIM e estou aqui com muito prazer a dar-vos as boas-vindas a este diálogo Momento BIM. Em primeiro lugar, queria agradecer ao Instituto de Engenharia por esta parceria com a nosso BIM para levarmos a cabo o ano BIM no Instituto de Engenharia. Este nosso momento BIM, que hoje, por motivos especiais, foi transformado num diálogo momento BIM a transmitir online. Queria agradecer, portanto, ao Instituto de Engenharia, na pessoa da engenheira Miriana Marques e também na pessoa do engenheiro Marcelo Nonato, que vai estar connosco hoje e que nos vai acompanhar na qualidade de responsável pela temática BIM no Instituto de Engenharia. Este nosso momento BIM vai acontecer todos os meses ao longo do ano de 2020, mas não poderíamos deixar de iniciar sem fazer um lançamento especial. É isso que estamos a fazer hoje. Como vários de vós sabem, tivemos que adiar o evento, que era um evento presencial e também estaria previsto ser transmitido online. Eu próprio estava há várias semanas no Brasil e ia continuar no Brasil. Tive que, por estes motivos, de me deslocar e de sair e de não estar presencialmente neste momento, junto dos meus convidados e amigos, mas penso que é a nossa adaptação às circunstâncias. E assim, devemos continuar, devemos todos olhar para o momento em que estamos também com otimismo. Estes momentos vão causar impacto naturalmente nas economias, nas nossas vidas pessoais, mas por outro lado também devo dizer que nunca estivemos tão bem preparados como hoje. Esta sociedade da informação faz-nos chegar todo o conhecimento ao minuto, faz-nos reagir como uma sociedade, reagir com conhecimento real e cada vez mais sermos capazes de destrinçar entre o que é que são fake news e o que é que são jogos que nos distraem e o que é que realmente importa. E o que importa também é estarmos aqui a partilhar, estarmos a usar estes meios para o fazer agradeço a todos estarem a assistir a este evento. Por último lugar, mas em primeiro, naturalmente, deixa-me agradecer aos meus convidados e amigos que acederam, apesar de termos adiado o evento, a fazer esta conversa em que vamos mostrar alguns pontos de vista que temos, alguma opinião sobre cada um destes assuntos. É com orgulho e com honra que passo a elencar os seus nomes que para as pessoas que estão no meio dispensam apresentações e que são nomes expoentes máximos do BIM no Brasil, e por ordem do programa que estava apresentado, o Wilton Catalani, o Eduardo Toledo, o Rogério Suzuki, o Ivo Mainardi e o Marcelo Nonato. A todos o meu muito obrigado por estarem presentes, por terem acedido a esta partilha e a esta disponibilidade que todos nutrimos por um espírito de missão que também estamos a cumprir ao difundir e ao divulgar por todo o Brasil, por todos os cantos do Brasil, esta temática tão importante para o desenvolvimento do país. Um agradecimento muito especial ao Ivo Mainardi, a quem passo já a palavra e que aceitou gentilmente fazer o papel que me incumbia a mim, que era ser o moderador presencial desta sessão. Obrigado a todos. Ivo, o microfone é teu. Lino, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade, na verdade, de fazer uma coisa que eu gosto de fazer diariamente, que é bater papo, né? Na verdade, a gente, vira e mexe, a gente se encontra em outros lugares para bater papo sobre BIM, então
Nós vamos registrar isso, então acho que vai ser muito legal, num formato que eu acredito que pode até se repetir, porque é um formato mais leve, eu acho bem interessante. Então, só para fazer, vou pedir para dar uma apresentação bem rápida de cada um, porque eu acredito que alguns de vocês possam estar acompanhando nós pela primeira vez. Tá? Então, meu nome é Ivo Mainardi, eu trabalho no metrô de São Paulo e cuido da parte de BIM lá. Professor? Eu sou Eduardo Toledo, professor da Escola Politécnica da USP. Há 15 anos já mexendo com BIM, tudo o que vocês pensarem. Boa noite a todos, sou Rogério Suzuki, sou consultor de BIM, trabalho mais ou menos há 27 anos, implantando tecnologias nas empresas e um dos disseminadores aí da cultura, né, nos movimentos de aculturamento via CEBIC, Sinduscom, etc. Boa noite a todos, sou Wilton Catelani, sou engenheiro civil, também sou consultor BIM. Nós vamos falar um pouquinho hoje, também sou presidente de uma ideia, que é o BIM Fórum Brasil. Nós vamos falar um pouquinho disso daqui a pouco. Olá, eu sou Marcelo Nonato, engenheiro civil, trabalho na Camargo Correia Infra e sou especialista de construção virtual. E aqui no Instituto de Engenharia, eu sou coordenador da divisão técnica de informática. E aí, daqui a pouco, a gente vai falar um pouco mais sobre o trabalho do Instituto de Engenharia nesse tema. Bom, muito bem. Qual que é a ideia também? A ideia é que não seja só uma conversa entre nós, né? Que vocês online também consigam provocar alguma conversa. Nós temos alguns temas aqui que nós já elencamos, que nós consideramos temas que são importantes de discussão nesse momento, né? Deve estar aparecendo na tela. Deve ver se o pessoal me dá ok, se está aparecendo ali na tela o número do WhatsApp, tá? Tá. Porque daí vocês mandam mensagem ali pelo WhatsApp, e aí a mensagem chega aqui para mim e eu trago isso para essa roda de conversa. Então, aproveita esse momento, que é uma oportunidade, na verdade. Bom, o primeiro tema que nós elencamos aqui, ele já é um tema polêmico, né? Que é o tema da contratação. Né? Eu não tinha falado, a gente tinha falado de tema, não tinha falado da ordem, né? Então, já vamos começar pela contratação em BIM. Porque eu acho que isso é muito importante, você fazer o BIM sem um contrato, ou o tanto de contratos que nós vemos que são feitos da maneira tradicional, só que solicitando o BIM, e isso é prejudicial para todo o processo, e cria até cria-se uma expectativa que não é atingida por uma questão, muitas vezes, contratual. Né? Então, falando um pouco sobre a parte de contrato, né, nós temos aqui algumas perguntas. Por exemplo, como contratar em BIM? E como verificar a qualidade e aprovar o que nos é entregue? Como que é feito esse processo? Aqui é interessante porque eu posso falar pelo órgão público, né? Nós temos aqui o Nonato pela infraestrutura, né? E nós temos o Lino também e o Suzuki que atendem, e o Catelani também, que atendem bastante a empresa privada. Então, nós vamos poder falar um pouquinho de cada um. Então, já jogo esse assunto na roda, vamos ver quem vai pegar primeiro ele. Bom, o que a gente costuma ver, mais comum, infelizmente, é quilos de BIM, né? Quero BIM e não diz o quê, não diz como, não diz para quê. O que não é de todo ruim. Prefiro que peçam BIM ainda que não saibam do que não peçam, né? Óbvio. Mas o que eu acho super importante é que quem vai contratar BIM infelizmente, tem que fazer um esforço primeiro para entender, para se capacitar, para minimamente especificar o que é que ele pretende com BIM. E BIM não pode ser um objetivo, não pode ser um fim em si mesmo, né? BIM só faz sentido se ele agregar valor para uma operação, se ele fazer com que uma empresa faça melhor, faça mais barato. Então, isso é que a gente sempre vê faltando, né, na maioria das organizações. Elas sequer entenderam bem o que podem agregar de valor para as suas operações, né, e aí vão para o mercado de uma maneira ingênua, né, eu diria, ingênua. Só para a gente combinou que seriam falas curtas, né? Eu queria que alguém pegasse o tema aí. Deixa eu pegar um gancho no que o Wilton acabou de falar, né?
A gente tem uma definição de BIM, né? Ela começa meio como o processo de criação, atualização e uso do modelo digital da construção. A palavra uso é a chave. Então, eu sempre digo isso, quer dizer, se você faz um contrato, eu quero BIM, você quer BIM para quê? As pessoas têm uma ilusão de que ter um modelo da sua construção vai gerar todos aqueles benefícios que a gente fala amplamente. Não vai gerar nada. Nas minhas aulas, eu costumo usar o exemplo do carrinho de pipoca, né? Eu compro um carrinho de pipoca lindo, maravilhoso, inox, está lá na minha sala, e que lindo ele é. Mas, enquanto eu não pegar esse carrinho e sair na rua para vender pipoca, eu não vou ter nenhum benefício. Enquanto eu não usá-lo, eu não vou ter benefício. O carrinho de pipoca é o BIM. Ter um modelo não serve para nada. Então, você tem que saber o que é que você quer fazer com o modelo, e aí vai ter que saber pedir o BIM, ou seja, eu quero um modelo que me permita desenvolver esses usos que eu quero, e você tem que garantir que esses usos serão feitos. Então, a minha mensagem nesse tema é: ter apenas um modelo BIM não serve para nada. Você tem que garantir que ele é adequado para o uso e que o uso seja desenvolvido. Eu reforço aí as palavras do professor Toledo, falando sobre a construtora contratando BIM. A gente tem uma situação diferente do proprietário. Eu acho que a preocupação do proprietário, quando vai contratar BIM, é muito maior, porque ele tem que assegurar que esse modelo vai até a fase de operação, que é onde ele vai usufruir mais do modelo BIM. A gente, como construtor, a nossa experiência levou ao seguinte: a gente acabou formando parcerias de trabalho com BIM. Normalmente, os nossos contratos são na modalidade EPC, onde nós contratamos o projeto, mas, às vezes, a própria projetista está junto com a gente. E nós, como o professor Toledo comenta, nós conhecemos bem os nossos usos, temos empresas que já conhecem as necessidades nossas, né, principalmente no aspecto de coordenação de projetos, e acabamos trabalhando junto, né, no contrato em si. Do aspecto de medição, a gente não tem assim um grande rigor, na verdade, a gente trabalha de uma maneira altamente simplificada, principalmente quando se fala de conversão de projetos. A gente trabalha no taxímetro ainda, tá? Nós não temos um grande refinamento, mas mesmo trabalhando no taxímetro, ou seja, pagando por horas gastas de modelagem, a gente tem obtido resultados bastante satisfatórios, que atendem às necessidades de quem está desenvolvendo esses modelos ou fazendo essas conversões, e entregando para a gente os produtos que a gente precisa, de fato, para todos os usos que a gente aplica na construção. Posso já fazer uma provocação aqui? Você está medindo as horas de desenvolvimento, certo? Mas como foi contratado esse desenvolvimento, né? Como que eu, cliente, chego e contrato para fazer esse modelo em BIM? Eu estou pagando isso, porque ainda se paga por folha, isso é bem comum, né? Qual que foi essa tua experiência? Olha, foi um processo evolutivo, definitivamente. Nós já tivemos várias oportunidades de fazer contratação de modelagem spot, onde a empresa que vai fazer a modelagem estima o custo e a gente paga. Mas aí começou a ter muita demanda, não dava mais para contratar spot. Então, a gente decidiu fazer o seguinte: a gente desenvolveu um contrato guarda-chuva, contratou mais de uma empresa capaz de fazer com o nosso conhecimento, e cada demanda específica de modelagem, a gente faz um documento que a gente chama de formulário de requisição de modelagem, onde a gente especifica o escopo, como se fosse um plano de execução bem simplificado. A gente especifica o escopo, entrega os projetos, a empresa de modelagem já está acostumada com o nosso sistema de trabalho, ela informa as horas estimadas, uma estimativa. A gente valida com o nosso cliente interno, quem paga não é a nossa área, é a obra, ou é quem vai consumir aquele produto. Validou, a empresa modela. Ao final do processo, o combinado é o seguinte: se ela gastar mais horas, problema dela, eu vou pagar as horas que forem estimadas. Se ela gastar menos, vou pagar as horas usadas. E, por incrível que pareça, tem funcionado muito bem. Geralmente, as empresas modelam muito mais rápido do que o que elas estimam, e a gente sempre tem tempo para poder ir agregando mais produtos.
e não tenho visto nenhuma reclamação nesse sentido. A nossa necessidade simplificada, eu estou falando de conversão. Já o trabalho com projetistas, nós ainda não tivemos a oportunidade de contratar o desenvolvimento de um projeto. O que a gente tem é trabalhos feitos em parceria, né, em consórcio, no caso, onde a projetista faz em BIM e a gente, no nosso acordo consocial, a gente compartilha as informações, porque o modelo BIM que é utilizado no desenvolvimento do projeto, depois é 100% aproveitado na fase de construção. Vou puxar um pouquinho para o mercado um pouco mais normal, vamos dizer assim, né? O que eu vejo no mercado residencial, comercial, é que, obviamente, nós estamos passando uma fase de aprendizado bastante grande, tanto do lado de quem contrata para o lado de quem fornece, né? Então, não é comum, não é muito difícil de a gente participar do empreendimento que sempre tem um noviço, um calouro, participando do empreendimento em BIM, né? Então, dentro dessa curva de aprendizado, você vai errar, né? Com certeza. Se eu nunca fiz um projeto em BIM, se eu sou projetista, eu vou estimar, talvez superestimar, e vou levar um tombo, né? Agora, o que é bom, o que é interessante, depois que você fez essa primeira vez, né, a tendência, eu praticamente não vejo no mercado, pessoas que desistiram do BIM, né? Que existem, assim, desistiram de uma expectativa de lucratividade, uma expectativa de resultado. Agora, eu tenho sentido, na consultoria, que o mercado realmente chegou à conclusão mais óbvia do mundo, que não tem como não fazer em BIM, né? Não num determinado nível de qualidade, não num determinado nível de empreendimento, né? E esses dias eu fui numa rede de fast food, fazia muitos anos que eu não ia, e cheguei lá, não tinha atendimento, mas só tinha um totem, e você tem que escolher o sanduíche e tal, e apertar e passar o cartão, né? Então, assim, a primeira vez que você não tem, né, aquela interação, você demora mais que o normal para pedir. Agora, eu tenho certeza que a segunda vez eu já vou saber se põe bacon, etc., e eu, por um lado, vou gostar. Só que, depois que eu estava comendo, eu fiquei pensando, né? E o atendente, né? E o atendente, aquele cara que anotava se era com mais salada, mais bacon, o que ele vai fazer agora, né? E essa é uma das coisas que, mudando um pouquinho o assunto, que eu tenho pensado é como é que nós vamos educar uma grande massa de pessoas que fazem coisas tipo um ascensorista, né? E se a gente olhar no BIM, qual que é o nosso desafio? Mover toda uma massa que ainda não está no BIM. Aqui a gente está falando de exceção, né? Mas a grande regra, 90% do mercado, não está no BIM ainda, né? Lino, deixa eu aproveitar. Tá aí? Está ouvindo? Tudo certo? Sim, tudo Então certo. tá bom. E Portugal, como é que tá? Ou Europa, já conseguiu achar uma solução, assim? Ou já conseguiu achar um meio, um modo correto de contratação? Obrigado, Ivo, e obrigado a todos pelas vossas intervenções tão inspiradoras e tão, ao mesmo tempo, tão imagéticas, que nos dão mesmo ideia do que é que se passa, desde os quilos do Catalani ao uso, precisamente, do que o professor Toledo referiu, que é muito importante. Portugal, vamos primeiro falar de Portugal. Em Portugal ainda não temos um empenhamento do ponto de vista do governo de decretar o BIM, apesar de já haver intenções para ele ser colocado, mas várias obras em que eu estou envolvido, digamos, no quadro europeu, e no quadro europeu posso falar do Reino Unido, que é um dos mais avançados, da Holanda também, mesmo de França, da Alemanha, em que a contratação BIM é muito rigorosa, é muito específica, é muito minuciosa, ok? Mas, sinceramente, numa tertúlia, numa conversa rápida e simples, não sinto que, pelo facto de ser muito mais detalhada, nós consigamos mais eficiência, ok? Isto que o Rogério agora estava a falar, da falta de capacitação e de conhecimento, e também foi falado um pouco por todos, de conhecimento daquilo que se está a fazer, penso que é o ponto mais importante. Porque há casos em que, vamos do 8 para o 80, eu já participei em concursos em que o BIM é pedido no nível mais básico, em que é pedido só um BIM colaborativo, semântico e com agregar informação, praticamente mais nada do que isto. Não resulta bem. Normalmente quem vai fazer faz pelo mínimo denominador comum e não resulta bem. E também já assisti ao oposto, ao 80, em que é tudo absolutamente detalhado, até aos milhares de objetos, todos classificados,
a ponto de cada objeto ter que ser aprovado um mês antes de o objeto digital, desculpem, um mês antes do objeto físico ser dar entrada na obra, portanto, é um limite muito exagerado e que também não é capaz de não ser muito eficiente. Portanto, nós andamos a tentar encontrar um ponto intermédio que em vários manuais, várias legislações já existe equilibrado, desde que haja dos dois lados conhecimento sobre o que é que estamos a falar. Isto é muito importante, penso que era importante realçar, estar dos dois lados. Relativamente ao que o Rogério disse agora, que é algo que me entusiasma muito, que é o que é que vamos fazer, a quantidade de motoristas quando todos os caminhões e todos os carros forem autónomos, não é? De condução autónoma, o que é que vamos fazer a estas pessoas? Estas pessoas vão encontrar o seu espaço, vão encontrar o seu caminho. O progresso, o desenvolvimento tecnológico ajuda-nos a encontrar outros caminhos. Essas pessoas não vão seguramente estar em casa de férias ou sem fazer nada. Vamos trabalhar mais eficientemente, vamos estar a ser capazes de fazer o que, por exemplo, neste momento estamos todos a fazer, em que em 48 horas, quase que um país se organiza para passar a ter menos interações, passar a trabalhar mais à distância. Tudo isto é possível só por causa da tecnologia e do progresso. Portanto, eu acho que vamos encontrar esses caminhos. Voltou? Voltou. Bom, eu posso falar, não posso falar muito, né? Mas vou falar que eu acho que é importante. Nós, no Metrô, lançamos uma licitação de uma linha inteira, agora em BIM. É um contrato que teve várias modificações para atender o desenvolvimento em BIM, né? Como a gente está no processo de recebimento de proposta, não posso ficar divulgar pode, mas não posso ficar explicando muito ele. Mas acho que vale a pena dar uma olhadinha em como que nós tratamos a questão do BIM, a revisão da forma de pagamento de projeto, etc. Então, acho que vale dar uma olhada. E aí, terminando esse processo, um pouco mais para frente, aí a gente vem aqui no Instituto, né, e explica certinho o que deu certo e o que pode dar de errado. Ok? Bom, dando continuidade, eu quero ir para um outro tema, que acho que é um tema que está todo mundo aqui envolvido, né, que é o tema da educação, né, de alguma forma. E aí eu vou falar da educação, não necessariamente só da educação formal, mas eu também gostaria de falar, por exemplo, trazer a sardinha aqui para, né, como foi falado no começo. O FalaBIM, o próprio FalaBIM, ele tem uma função educacional também, né? Quando a gente leva lá o professor Toledo, né, quando a gente leva lá o Catelani, etc., para discutir o BIM e para deixar acessível a todos, ele também tem um papel assim, na parte da educação. Só que nós temos uma educação que ela é muito importante e necessária, que é a educação formal, né? A gente formar especialistas BIM. Muito se fala que a gente não consegue utilizar BIM, que o BIM não avança porque não tem gente no mercado, porque não tem especialista, etc., né? Bom, nesse sentido, eu queria trazer aqui uma pergunta. Por exemplo, existem ofertas de treinamento de BIM suficientes? Quando a gente vai para treinamento, a gente toma cuidado, né? Que aí eu vou trazer também uma outra questão, que é uma provocação. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu gosto de dar uma provocada, né? Tem uma questão que, às vezes, há um menosprezo de ambos os lados, dos técnicos de software, dos não técnicos de software, mas que cuidam da parte de gestão do BIM. Acho que a gente tem que, primeiro, trazer aqui para a realidade que o BIM não vai dar certo só com um dos lados ou só com uma parte, né? Ele vai depender de todo mundo trabalhar em conjunto, né? Então, tanto o que conhece o software profundamente, ele é super importante, como aquele que não conhece software, mas conhece todas as questões legais do BIM, também é super importante. E todos têm que andar em conjunto para que a gente consiga fazer com que o BIM ande, né? Então, quando a gente fala assim, treinamentos BIM suficiente, em que sentido de treinamento? Daí eu queria trazer um pouco da experiência de vocês, o que vocês têm visto por aí, e a opinião. Vocês acham que nós temos suficientes? Ou nós temos visto aí especializações de BIM surgindo, né? Assim, várias especializações surgindo por aí. Acabou de sair uma também agora no Sul. Então, pegar um pouco da opinião de vocês. O que vocês acham? O treinamento está suficiente? Ou nós estamos no momento inicial ainda desse desenvolvimento, dessa montagem de uma base educacional para a utilização do BIM? Eu vou até fazer uma sugestão, que eu sei que os três colegas que tem aqui dominam muito esse tema. Eu queria até sugerir que se falasse um pouco sobre qual é a demanda hoje de ensino de BIM. E aí depois a gente pode avaliar se está sendo atendida essa demanda.
O que você acha? Espera aí, que o meu microfone tem um lag na hora que eu ligo. Eu vou colocar uma outra coisinha aí, né? Porque a questão do estagiário. Às vezes as empresas elas colocam muito na expectativa do estagiário. Né? O estagiário conseguir fazer a implementação de BIM, o estagiário conseguir fazer com que o BIM ande na empresa. Né? Então, quando a gente fala de educação, eu estou falando de todas as camadas de educação. Desde, por exemplo, lá dentro do metrô, eu estou desenvolvendo agora um curso que é BIM para gestores, onde eu vou pegar de chefe de departamento para cima, botar numa sala e falar, vamos aprender sobre BIM. Até a base, até quem vai desenvolver, por exemplo, eu deixo um analista de projeto pronto em 4 horas. Eu faço treinamento de 4 horas e está pronto para analisar BIM. Para fazer projeto BIM, não, é outra coisa. Então, entender essas diversas camadas que nós temos que fazer de desenvolvimento de BIM. Né? Deixa eu repetir mais uma vez uma frase do professor Toledo aqui, que eu repito em todo lugar que eu vou. Né? O professor Toledo um dia falou assim, olha, BIM não é a solução de todos os nossos problemas, mas pode ser um atalho importante. Então, e até alinhavando com a nossa conversa anterior, né? Que a gente falou, BIM não é um fim em si mesmo. Só faz sentido se ele agregar valor para uma operação, seja ela qual for. O que eu sempre percebo em todos os lugares em que eu vou trabalhar com implantação de BIM, e acho que o pouquinho que eu vi do trabalho do Ivo no metrô, a gente vive, o Rogério e eu trabalhamos em conjunto em alguns projetos, é sempre assim. Vou voltar, vou dar um passinho para trás. Né? Quando a gente está falando da definição de BIM de alto nível, a gente está falando de informações codificadas, integradas nos objetos, nos modelos. Né? E aí você já começa com a seguinte pergunta, quais informações? E o que a gente percebe é que a maioria das organizações, sejam pequenas, sejam grandes, sempre tem um problema enorme de comunicação ali dentro. Você tem áreas que não conversam com a outra, embora sejam áreas que são clientes e fornecedoras de informações uma das outras. Então, toda vez que a gente vai fazer uma implantação, a gente começa fazendo diagnóstico, começa fazendo entrevistas, e a gente pergunta assim, vocês têm seus processos documentados? Né? E tem empresas muito grandes, temos. Cadê? E aí, a hora que você senta lá na sala de reunião, projeta o processo com as pessoas envolvidas. É difícil colocar as pessoas dentro da sala, todas. E a hora que você começa a discutir, você percebe que está desatualizado, não está aderente. Pô, mas isso está documentado dessa maneira? Eu não faço mais assim, já foi assim um dia, agora não é mais. Então, esse é o ponto mais importante, na minha opinião. Então, quando você fala de capacitação, e fazendo o alinhavamento com o que a gente falava antes, né? O Nonato disse, a empresa evoluiu, mas evoluiu como? Teve que fazer um esforço, teve que estudar, teve até que errar em algumas coisas, mas, de novo, só erra quem faz, né? Quem não faz, não erra. Então, eu acho que essas são as reflexões mais importantes. Né? O BIM tem esse foco da informação. E, assim, eu me apaixonei por esse assunto porque eu já era engenheiro experiente, já tinha feito quase de tudo nessa indústria. Já tinha contratado, já tinha feito projetos, já feito orçamento, de tudo. E aí, quando eu entendi o que era o BIM, eu falei, meu Deus do céu, isso aqui precisa ser assim. Era isso que a gente estava precisando. Agora é complexo. Mas não é o BIM que é complexo. A atividade é complexa. E aqui, a gente combinou que não ia fazer intervenções curtas, eu estou falando demais. Eu queria até provocar os colegas sobre a questão do gêmeo digital, né? Que, para mim, por exemplo, esse é um termo errado. Não é um termo que eu goste. Porque, embora seja aspiracional e tal, né? E a gente precisa dessas utopias, mas a hora que você põe o pé no chão, e BIM precisa desse pé no chão, você tem sempre que fazer escolhas.
E tem que começar com as coisas que vão te agregar mais valor, com as informações que são mais importantes para aquele processo. Então, de novo, vou parar de falar, porque também é outra coisa muito comum, as pessoas falam assim, o que você quer do BIM? Quero tudo. Ô, meu filho, essa não é uma resposta boa. Tudo é muita coisa. Né? Vamos cortar isso, vamos pensar em... Eu tenho mais coisas para falar, mas vou deixar os colegas. Bom, pessoal, eu entendo assim que, em termos de, se for pensar em quantidade, desculpa, esses dias eu fiz um levantamento, a gente deve ter algo como 10 pós-graduações já em BIM. Né? Isso foi que horas? Há pouco tempo. Mas, assim, eu entendo que um tamanho de mercado como o nosso, eu acho razoável, né? Mas eu entendo que ainda existe a demanda. Né? O que eu mais questiono é o método e os objetivos. Né? Então, eu vejo um foco muito grande em ferramental, em modelagem, né? E pouco direcionado a negócios. Né? Então, assim, dentro do meu conceito, a implantação do BIM é uma decisão de negócio que é tocada e definida por gestores, por diretores. Eu não vejo nenhum esforço nesse sentido. Eu vejo para atender o nível tático e operacional. Né? Então, assim, eu vejo algumas oportunidades, eu vejo uma falta de visão da academia em geral, em termos de ensino, de graduação. Né? Então, a gente começa a falar da base mesmo, que é formar engenheiros, arquitetos, né, agrimensores, o que seja, sem ter esse viés do conhecimento do BIM. Não se mudam muito as estruturas curriculares e isso me preocupa muito. Né? Então, rapidinho, eu enxergo que, em termos de pós, a gente está avançando rápido, e, em termos de graduação, a gente ainda está num passo muito lento. Né? Essa é uma entrada maravilhosa, professor Toledo, agora. Não, na verdade, eu quero tentar responder a pergunta do Nonato, né, inicial, quer dizer, qual é a demanda? Eu realmente não sei qual é a demanda efetiva, mas eu tenho certeza que ela é muito menor do que a demanda que deveria haver. Né? Porque, se a gente pensar, nós temos dezenas, possivelmente centenas de milhares de engenheiros no Brasil e arquitetos, para dizer dois tipos de profissionais básicos. E todo esse contingente tem que ser capacitado. Se a gente começa de baixo, pensando nos técnicos, quem vai criar modelos BIM, e aí vai estar voltado um pouco a ferramentas, que é uma demanda que você pode suprir de várias maneiras. Você sobe um pouco, você vai no nível gerencial de coordenação, então saber como conduzir, como coordenar o processo de projeto, ou do próprio empreendimento como um todo, baseado em BIM, é uma outra coisa. Não dispensa a experiência normal do coordenador de projetos convencionais, mas ele tem que ter, em cima disso, outros conhecimentos. Se a gente sobe mais um pouco, vai ao nível da direção das empresas, eu preciso ter aquela etapa de sensibilização, de entender a importância do BIM nesse momento. Né? No futuro, a gente espera que isso seja uma barreira vencida, mas, nesse momento, a gente precisa dessa sensibilização, isso está dentro da área de educação, e que eles entendam o processo básico, essencial, os passos essenciais de uma implementação correta de BIM. Não tenham fantasias que basta comprar um software e treinar no software e eu saio fazendo BIM. Eles têm que entender que não é bem assim, ou talvez não seja nada assim. Então, se a gente pensar, é todo mundo, então a demanda devia ser, a demanda real devia ser gigantesca. A efetiva, não sei qual é. Nós temos capacidade para atender essa demanda hoje? Certamente não. Não adianta 10 pós-graduações, até porque muito desses profissionais, o objetivo deles não é fazer uma pós-graduação. Eles precisam de uma atualização no que eles fazem. Eu vou formar outros especialistas, sim, aí na pós-graduação. Lá num nível lá em cima, eu preciso simplesmente sensibilização, eu preciso desenvolver materiais que vão fazer eles entenderem a importância disso e o que significa BIM de verdade.
Então, a necessidade de treinamento e educação é gigantesca. A universidade, fala da universidade. É claro que a universidade tem um papel fundamental, está melhorando muito, a gente está vendo muitas iniciativas já, muitas, mas não suficientes, certamente, e que vão, daqui a um tempo, fazer com que esse profissional que adentra o mercado já venha com esses conceitos básicos, ele já tem essa fundamentação. E aí, claro, vai ter que ser treinado nas ferramentas, vai ter que adquirir prática na condução desses processos na vida real, né, no mercado, mas isso ainda, infelizmente, demora algum tempo. Eu posso, só antes do Lino, tem um artigo do Kassim que ele separa em 4 funções o BIM, né? O técnico BIM, o gerente BIM, o técnico BIM, o coordenador BIM, o gerente BIM e o gerente de informações, que é um cara novo aí, né? Então, por que eu estou trazendo isso? Normalmente, as especializações, elas têm um foco em desenvolver o BIM Manager, né? O especialista BIM, e ele vai ser um cara meio que central. Porque eu acredito que no Brasil, se contratar alguém para se tocar o BIM que não seja um consultor externo, é meio que isso, você vai contratar o cara que vai fazer, né? A pessoa que vai tocar, que vai ter que pensar, que vai ter que ser multidisciplinar, ela vai ter que pensar em treinamento, em técnica, em gestão, em desenvolvimento, em acompanhamento, né? Tem um outro artigo que fala que o BIM Manager tem que ser líder e gestor ao mesmo tempo, né? Ele tem que entender da parte humana, da parte técnica. Então, assim, é um profissional complexo. Não é um profissional que se coloca, assim, né, que todo mundo que sai de uma especialização necessariamente vai estar com esse perfil. Ele vai ter um entendimento, né, do todo, mas não necessariamente vai estar com esse perfil. E esse perfil, como que a gente provoca ele? Né, Lino? Perfeito. Tu tocaste aí num ponto altamente polémico, que é a mistura entre a informação, entre a informática, entre a eletrónica, não é? E o processo, e o ato de fazer. Até que ponto é que um BIM Manager de uma organização ou de um projeto, portanto pode ser BIM Manager da organização como do projeto, até que ponto é que ele tem que saber do processo informático de implementação? Até que ponto é que ele está próximo de um CIO, de um Chief Information Officer, ou de um CTO, Chief Technical Officer? E isso leva-me, pronto, à tua primeira pergunta, e eu tenho este problema de estar com pés em muitas áreas da educação, tenho dedicado os meus últimos 10 anos da minha vida a divulgar o BIM e a ensinar o BIM. Sou professor convidado na Universidade do Minho, onde temos um programa de BIM e temos em particular, com muito orgulho, deixa-me puxar também a brasa à minha sardinha, que tu há pouco usaste, temos muito orgulho, um programa que se chama BIMA Plus, que foi o primeiro programa de mestrado oficial, universitário, aprovado na União Europeia, patrocinado pela União Europeia, é coordenado, é orientado pela Universidade do Minho, mas também tem o Politécnico de Milão, que agora está a ser bastante fustigado com isto do Covid, e a Universidade de Ljubljana, na Eslovénia. Este consórcio de 3 universidades tem um Master em universitário, digamos. Tem o International Master BIM Manager, que é um programa para profissionais que trabalha ao nível do BIM Manager, e tem outros programas mais baixos, como tu falavas. Falaste no estagiário, falaste no BIM Coordinator, o BIM Modeler, todos eles são necessários. Para terminar, que isto não poderemos estar muito tempo, eu aponto para a pirâmide que agora a Building Smart Internacional usa para a educação e para a certificação em BIM. Portanto, essa pirâmide na base são os conhecimentos, há muita gente que ouve e capta conhecimentos, hoje é muito simples captar esses conhecimentos. Há uma segunda base que é as habilidades, os skills, ser capaz de fazer, e há uma terceira que é as competências. Portanto, ser arquiteto é um conjunto, é uma competência que tem um conjunto de conhecimentos e um conjunto de habilidades conexas. E a partir daí é que nós temos a competência de ser arquiteto. No BIM é a mesma coisa. Nós precisamos de entender um pouco do que é que se trata, mas depois também precisamos de pôr a mão na massa e de saber fazer. Isso é muito importante e não nos ficarmos só, e concordo com a tua provocação, na área do managing, da gestão, do gerenciamento.
Conto só esta história, que é uma história muito rápida, de um amigo meu, um grande amigo meu, que é um apaixonado pela mecânica automóvel. E um dia resolveu inscrever-se num curso de mecânica automóvel. Quem é que estava lá no curso? Ele é engenheiro de estruturas, por acaso, não tem nada a ver, a não ser pela paixão pela mecânica automóvel, e todos os outros colegas da turma, 20, eram mecânicos de profissão, dos que estão com a mão cheia de óleo todo o dia. E ele a contar-me a experiência é extraordinariamente interessante. Quando havia um problema que eles tinham que aprender e resolver o problema, todos os 19 sabiam, isso é são as velas, ou é o distribuidor, ou é a cabeça da culatra, outra coisa qualquer. E ele, quando perguntava porquê, eles não sabiam responder porquê, eles respondiam só porque sabemos que é. Portanto, esta mistura entre o entendimento do porquê e saber fazer é muito importante no BIM. A demanda neste momento, como disseram, é enorme, estamos a falar de milhares, portanto, há que ser capaz de, a essas pessoas, nos seus diversos níveis que estão, seja no nível de gestão, no nível de coordenação, no nível de operação, ser capaz de lhes dar as ferramentas, os cursos, portanto, a capacitação própria, para eles estarem bem integrados e compreenderem o que é que estão a fazer na sua camada, digamos assim. Passo, Ivo. Muito bem. Eu tô só para explicar, às vezes o pessoal fala que eu estou muito no receber mensagem, falou, sai do celular. É que eu estou olhando aqui o WhatsApp, que tem algumas perguntas, né? Se vocês não perceberam, não sei se está na tela ou se está na descrição, mas tem um número do WhatsApp, e aí se tiverem algumas perguntas, mandem para lá. E eu tenho uma pergunta aqui, que eu gostei dela. Gabriel Gonçalves, ele pergunta o seguinte, vocês acham que existem muitos modeladores BIM e poucos projetistas BIM? Sim? Pronto. Sim. Com certeza, Gabriel. Eu acho que existe uma grande massa, né, de projetistas excelentes. Eu acho que o Brasil tem uma excelente engenharia, mas competentes para jogar nesse novo campeonato, a gente está com dificuldades. A verdade é que a demanda está crescendo muito forte e existem excelentes projetistas, mas que não estão entendendo a integração do modelo, a mudança de fluxo, a mudança da colaboração, né? O pessoal acha que é uma nova tecnologia aplicada da mesma forma e não, nós temos que mudar toda uma dinâmica de desenvolvimento do empreendimento, né? Então, são prazos diferentes, entregáveis diferentes, colaboração em outro nível, né? E eu entendo também que é uma questão de tempo, né? Quando cair a ficha, eles vão ter que correr contra o tempo, mas eu vejo, e o pessoal nos pede todos os dias, pelo amor de Deus, me indica um projetista bom de instalações, um projetista bom de ar-condicionado em BIM. Não é mais projetista, tem que projetar, não é projetar e modelar, é projetar e saber trabalhar dentro do fluxo BIM, né? Só pegando aqui um gancho também, mais uma coisa que o Toledo falou de um jeito meio enfático demais uma vez. Perguntaram para ele lá numa palestra, lá em Antanhos, né? Mas e onde é que eu aprendo? Como é que eu faço? Né? E o Toledo falou, estuda. Estuda, pô. Eu estudei sozinho. E as pessoas ficaram muito chocadas, né, com essa posição do Toledo, da forma como ele colocou, né, enfática. Só que é muito válida, porque, vejam, a gente nem falou, né, do coronavírus e tudo mais, que é uma sugestão boa para o coronavírus, estude BIM, né? Aí a questão a gente começa a ter um pouco de ruído, né? Então, porque a gente tem que capacitar todo mundo. A gente tem que capacitar, por exemplo, servidores públicos, para que eles façam bons termos de referência, para que saibam pedir, saibam receber, né? É um esforço muito grande de capacitação. E a gente já começa a ter muito ruído. Começa a aparecer especialista BIM, começa a aparecer publicações, livros, é um negócio impressionante. Então, já é um pouco de gancho também para o nosso outro assunto, porque nós estamos chegando num momento no país em que isso já ganha mais importância, mais relevância o assunto.
E aí começa a ficar importante uma certa curadoria, né? Que a gente consiga ter, de alguma maneira, uma forma de dizer, olha, essa é uma boa informação, né? Porque senão o coitado do sujeito que vai estudar lá começa estudando coisa errada e aí já começa mal, né? Essa questão do modelador e projetista, né? Se você for perguntar, por exemplo, para mim, acho que para qualquer um daqui da mesa, você contrataria uma modelagem ou você contrataria um projeto em BIM direto? Né? Que é um tema polêmico. É um tema polêmico e complicado. Por exemplo, eu desenvolvendo um contrato em BIM, a gente tem algumas questões aí que são legais e de processo que trazem uma certa complicação em você contratar uma modelagem de um projeto e transformar isso em algo aplicável numa construção, porque se der problema lá na construção, quem que validou aquele modelo versus o projeto que tem a responsabilidade legal para ir para a obra? Né? Então, mas eu acho que depende. A sua pergunta é provocativa, mas eu acho que depende. Eu vejo gente ganhando dinheiro fazendo modelagem. Depende. Se agregar valor para a empresa, existem sim, é tão amplo, né, que pode valer a pena, pode fazer sentido para uma determinada organização que faz um determinado tipo de trabalho, né, isso. Não, eu concordo. Eu acho que eu acho que eu falo que depende, né? Assim, se você tiver a oportunidade de contratar, contrata. Né? Contrata. Porque às vezes o que acontece? Às vezes tem uma relação, por exemplo, tem um projetista que é muito bom naquele assunto, ele é muito bom naquele assunto, só que ele não faz modelagem, ele não quer fazer modelagem. Não quer. Só que você depende do conhecimento técnico dele, porque ele é muito bom naquilo. O que você faz nessa situação? Então, numa situação ideal, você traz esse conhecimento dele, sistematiza, né? Coloca lá dentro. Numa situação ideal, as empresas vão não só aprender, mas documentar o aprendizado. Porque as pessoas vão embora, as pessoas morrem, as pessoas decidem fazer outra coisa. Né? Então, numa situação ideal, o BIM pode... De novo, a frase do Toledo. Toledo é o guru, né? Não tem jeito. Mas ele fala essas coisas. Ele deve ter um mentor muito poderoso que sopra na orelha dele. Ele solta essas pérolas, a gente tem que ir colecionando. Numa situação ideal, você precisa transformar esse conhecimento em um conhecimento que seja da organização, né? E não só de uma pessoa lá, que nem a gente vê em todas as empresas. Nós construtores, a gente hoje prefere abrir mão de uma projetista que faz em BIM para poder contratar uma projetista de alta confiabilidade. Tá? Em infraestrutura, infelizmente, as projetistas que reúnem os dois requisitos, né, ser de alta confiabilidade e ainda fazer os projetos de BIM, são muito poucas. E a gente tenta, na medida do possível, incentivar essas projetistas que são muito competentes, tem algumas que realmente, eu tiro o chapéu, nós tentamos incentivar para que eles migrem gradativamente. Até porque daqui a pouco o Hilton vai falar sobre as demandas que estão para aparecer aí. Se as projetistas não se adequarem, elas não vão conseguir entregar os seus projetos. Mas hoje a gente prioriza a competência em desenvolvimento de projeto, mesmo que não tenha experiência em desenvolvimento em BIM. E isso não atrasa? Não atrasa a adoção do BIM? Porque se você não faz essa exigência, ele está confortável na posição dele, vai ficar cada vez mais arrastado esse processo, né, professor? Não sei se era isso que você ia falar, mas... Sim, não era isso que eu ia falar. Isso é uma das consequências, mas diretamente sobre o projeto, a gente tem que analisar dois problemas centrais, que são, o projeto convencional ele tem uma representação abstrata, portanto, quando eu vou modelar, né, no BIM, eu estou fazendo o que a gente chama de construção virtual, eu estou interpretando aquela representação abstrata e transformando numa coisa mais objetiva. Então, esta interpretação ela depende de um conhecimento técnico. Então, desde que esse modelo volte ao projetista original para ele verificar isto é o que realmente eu projetei, tudo bem. Se não voltar, eu acho temerário. E aí entram-se as várias questões polêmicas. Quem pode modelar, né? Basta qualquer técnico ou qualquer um que tenha aprendido a usar a ferramenta sai modelando.
Não, isso é complicado porque tem essa interpretação técnica que demanda um conhecimento. Então, esse é o primeiro problema. O segundo problema está ligado à agilidade das coisas. Quer dizer, a gente sempre fala, né, o que a gente quer? A gente quer o projetista pilotando a ferramenta BIM. Porque ali ele tem todo o feedback, ele tem o apoio. A ferramenta BIM não é apenas uma ferramenta de modelagem, ela dá uma série de apoios ao projetista. Ele consegue enxergar muita coisa na hora. Vamos dizer, até a questão de clash, né? Interferência. Eu sempre falo, muito melhor do que você ter uma ferramenta maravilhosa de detecção de interferências, é você evitar interferências. Então, se você tem um processo BIM todo azeitado, eu estou vendo o projeto do outro, né? Eu não vou fazer meu projeto aqui, né, nesse espaço, porque eu sei que aqui vai conflitar. Então, eu já evito isso, por exemplo, né, que é uma coisa básica, simples. Mas se eu faço todo em 2D, não visualizando o que os outros estão fazendo e mando isso para transformar em BIM depois, perdi totalmente isso. Isso é o mais básico. Eu tenho muitas outras vantagens em estar o projetista diretamente pilotando a ferramenta. E tem uma outra questão aí que eu vejo poucas pessoas comentando, que é o seguinte, em 2D, você não tem o projeto inteiro representado, por mais que você faça todos os detalhamentos. E aí, quando você vai para o modelo, você tem um projeto inteiro ali representado. Então, você está chegando a representar coisas que talvez nem estivessem, nem estejam em 2D. E aí entra na parte do processo, que o professor comentou, que é o seguinte, você vai ter que solicitar a informação para o projetista que ele não foi contratado para fazer, porque ele está fazendo detalhamento, está fazendo sessões, etc. Mas, e aí, como é que fica? Você entrega o modelo sem aquela informação, porque no 2D não tem, ou você entra num ciclo que é um pouco complicado. Eu entendo que na parte, por exemplo, de construtoras, muitas vezes você refaz um modelo, ou você faz um modelo com interesse específico. Tudo bem, você modela, você faz esse processo de modelagem com uma aplicação específica que não foi a que veio do projetista. Agora, o processo dessa de fazer para atender a parte de projeto ou de clash, que eu acho um pouco complicada. Eu queria... Quer fazer um comentário? Eu vou mudar de assunto, mas... Sim. Manda bala. Não, o único risco que eu entendo, e é muito significativo, é a questão do projeto como responsabilidade técnica, né? Então, se você tem um modelo que não condiz exatamente com a documentação 2D, porque ele foi gerado a partir de... né? Porque no conceito BIM é o contrário. Eu faço o modelo e ele extrai a documentação, né? E o que a gente está fazendo no conceito de modelagem é o contrário. Eu pego o 2D e transformo em 3D. Né? Então, assim, se eu vou assinar eu sou um calculista de estrutura, vou assinar a estrutura, vou ser responsável técnico. Para mim, né, se eu estou assinando, eu deveria, com certeza, ter a mesma coisa em 2D e na modelagem, certo? Porque, para mim, é construção virtual, é a mesma informação. Senão, na obra, eu sigo o quê? É o modelo ou o 2D? Eu vou projetar a partir do 2D, qual que é a verdade que eu vou seguir, né? E essa verdade depois impacta o quê? Em quantitativo, em planejamento, em todos os processos que vão depois a montante, né? Vou para uma pergunta. Lino, você quer complementar? 10 segundos. O projetista BIM ou o projetista, ok? Nós, quando pedimos há o projetista BIM, mas também há o construtor BIM, mas também há o operador BIM. E cada uma destas áreas é o projetista que sabe utilizar a tecnologia, sabe utilizar o suporte da metodologia para atingir os resultados. E isto é que é importante. Penso que é importante focarmos-nos nisto. E não fazer do BIM o fim. O BIM não é o fim. O BIM é um meio para nós realmente fazermos aquilo que fazemos bem, que é resolver problemas de arquitetura, engenharia, construção e operação. Vou emendar aqui uma frase do Norman Foster, viu, engenheiros? Norman Foster é um arquiteto, não sei se vocês conhecem, tá? Muito famoso, muito importante, tá? Ele fala o seguinte, ele fala que o lápis e o computador são igualmente burros e só se tornam tão bons quanto a pessoa que os conduz. Baseado nessa frase, baseado nessa citação, queria trazer uma pergunta de uma pessoa que eu acho que vocês conhecem, chamada Miriam Ador. Ela falou o seguinte, ela está perguntando o seguinte, ó, vocês acham que os projetistas, engenheiros e arquitetos esqueceram como fazer projetos em função do uso da nova ferramenta? Como faríamos para avançar nisso?
Eu acho que tem projetista que está, como diz, se escondendo, vamos dizer assim, ou se esquecendo, justamente baseado na limitação da ferramenta. Então, não são raros os casos que o poder de apresentação do que eu consigo de documentação ainda não chega no mesmo nível que eu tinha no 2D, né? Ou o software não exporta vigas curvas, não fazem escadas, etc. Eu falo, gente, eu como contratante, né, se eu for pensar, eu que estou pagando o negócio, eu tenho que ter muito claro, eu tenho que ter um produto. Qual é o produto esse? É o projeto. Esse projeto tem que ter todas as informações para eu desenvolver os meus processos, né? Eu não vejo outra saída que não esses projetistas se atualizarem, estudarem de novo, contratarem gente e mudarem os processos, porque os softwares estão aí, né, as tecnologias estão aí, o que precisa é mudar a cabeça, né, mudar o mindset para participar desse jogo que não tem mais jeito, né? Ou entra ou fica de fora. Para mim é muito claro, né? Mais alguém? É curioso, né? Em contrapartida, né? Expoentes da arquitetura como Frank Gehry e Zaha Hadid, eles só existem, ou só existiram por causa de ferramentas tipo BIM. Quer dizer, eles não conseguiam expressar toda a sua criatividade, o seu potencial, ou talvez até conseguissem expressar a criatividade, mas aquilo não podia ser efetivamente construído, dada a complexidade das criações, até que surgissem as ferramentas. Tanto é que Frank Gehry inventou a sua ferramenta. Então, afinal, limita ou não limita a criatividade? Mas nós sabemos que no dia a dia, quando você precisa entregar o projeto correndo, você dá seu jeito, né? Não CAD não, pô, não CAD não. Tá ok, muito bem. Lino, você quer complementar? Já foi tudo dito, mas eu precisamente pegava nesta área da discussão da tecnologia e da propriedade, que aliás eu não sabia que ias pegar nesse gancho, de que eu estava precisamente a dizer isso, e quero chamar a atenção que hoje em dia os arquitetos, e tu, Ivo, sabes isso muito bem, estão a aproveitar-se deste potencial de programação generativa, otimizações energéticas, uma série de conceitos que lhes fazem ter outra ideia, outro foco de projeto, outro foco de atingir um resultado melhor da sua arte, vamos dizer assim. Complementando o que o professor Toledo estava a dizer, isso não era possível sem termos esta evolução das ferramentas. Muito bem. Bom, vamos para o nosso próximo assunto, que é uma pergunta que eu coloquei aqui um pouco antes sobre as ondas, né? As ondas do BIM, e aí já teve uma certa discordância. Bom, eu comecei lá em 2007, Revit, né? Daí depois fui saber o que é BIM lá para frente. Acho que tirando o professor Toledo, acho que o resto foi tudo, foi tudo meio assim. Aí eu vi três momentos onde teve uma movimentação de mercado grande para utilização do BIM, né? Tive um momento, e aí a memória de vocês é melhor que a minha. 2010, né, 2010, 2011, aí eu vi outro movimento ali 2015, 2014, 2015, e aí estou vendo esse movimento que está acontecendo já tem aí uns 2 anos, né, de utilização do BIM. Bom, por que vocês acham que aconteceu esses movimentos onde foi e quase foi, e na verdade deu uma esfriada? E o que difere de hoje, né, desse movimento que nós temos aí de 2 anos para cá, né, um pouco mais, eu vejo uma estrutura um pouco melhor, entendendo a sua posição, acertando as suas expectativas, né? Vocês que têm mais experiência nesse mercado, têm mais tempo de vida, me ajuda a entender isso. Bom, eu acho que o primeiro movimento foi provocado pelos desenvolvedores de softwares, né? Na verdade, 2010 2009 foi criada a CE 134 na BNT, que foi uma coisa importante. Eu cheguei ao BIM através da BNT. Depois, eu acredito que nós tivemos foi um problema macroeconômico, né? Tivemos um problema, uma crise
dupla. Nós tivemos um problema macroeconômico, mais a Lava Jato que parou as cabeças de ecossistemas da nossa indústria. E aí foi parando todo mundo para trás, para baixo. Depois o governo federal embarcou. E não foi só o governo brasileiro, né? Acho que essa é uma outra questão importante, né? A gente tem um bloco de 8 países na América Latina, formalmente unidos, apoiados e financiados pelo BID, está contratando um consultor agora, né, com escopo de coisas para fazer. Esses países perceberam assim, olha, se nós fizermos juntos, será melhor do que cada um fazer um esforço isolado. E agora, eu acho que é também um pouco consequência dessa maturidade, né? Porque as pessoas... eu ouvia lá em 2010, 2011, alguns empresários poderosos dizendo assim, talvez isso seja um modismo, talvez vai passar. E aí começou a perceber que não passava, não, né? Que, na verdade, só crescia, né? Só aumentava, porque é isso mesmo, o caminho é esse, né? Então, acho que as questões de economia, da Lava Jato, atrapalharam um pouquinho. O governo federal entrou com uma estratégia de exigibilidade que está acontecendo, atrasou um pouquinho por causa de troca de governo, né? Eu tive lá, pude enxergar como isso atrapalha, como isso é complicado, né? Mas vai acontecer. O edital de chamamento do Ministério da Economia está contratado, tem prazo, tem recurso, tem gente envolvida, tem plano de trabalho aprovado, então vai acontecer. E aí tem mais uma iniciativa que a gente vai acabar falando um pouquinho, que é a criação do BIM Fórum Brasil. Mas eu andei fugindo muito das suas perguntas, vou deixar os colegas participarem, né? Mas de novo é um processo de amadurecimento do setor, da indústria, né? Que de fato começou lá atrás, poderia estar mais avançado, não está por questões circunstanciais, né? Temos mais uma circunstância que a gente está enfrentando agora, mas mesmo assim o Toledo falou uma coisa, o segundo semestre vai ser um caos de agenda, porque todos os eventos que estavam programados, você lembra como começava, era outubro, que era infernal, aí começou novembro, setembro, e aí né, e agora imagine esse ano. Esse ano a gente vai ficar louco, né, no segundo semestre. Mas, de novo, agora eu acho que, como tudo na vida, adquiriu entalpia, né, e agora a coisa está muito maior, tem coisas muito grandes acontecendo. Vocês do metrô, né, com esse TR que é histórico, né, icônico, Sabesp tem uma iniciativa enorme, Caixa Econômica tem uma iniciativa muito importante também, para citar alguns, né? Então, e a gente é acionado por muitas governos estaduais, né? Essa é uma outra questão. Aliás, tem muita gente assistindo. Se alguém souber quem de São Paulo, eu pergunto isso em todos os lugares que eu vou. Quem de São Paulo é o responsável pela estratégia do Estado de São Paulo de BIM? Façam chegar até a gente, que a gente precisa conversar, né? Por favor. Fazer um comentário rápido. No final do ano passado, eu tive uma oportunidade bastante prazerosa de falar um pouco aqui no Instituto de Engenharia sobre algumas tendências de uso do BIM. Como eu sou de construtora de infraestrutura, né, no caso, eu acabei falando de algo que a gente vem percebendo. Eu diria assim, de maneira geral, a gente hoje tem uma onda de evolução do uso do BIM em infraestrutura que vem aportando alguns processos e ferramentas que até já eram tradicionais, mas não na construção civil, tá? Por exemplo, a gente pode falar da aproximação entre o geoprocessamento e a geotecnia, e o BIM tradicional, onde hoje eles estão andando de mãos dadas em várias ferramentas, a gente vê muitos exemplos. Todas aquelas ferramentas da indústria 4.0, em especial no que tange ao trabalho colaborativo, têm ganhado muita força nesse último tempo. Vocês
sabem que essas obras de infraestrutura dependem muito da coordenada XY, porque geralmente são obras muito espalhadas. Então, a necessidade de você ter uma boa comunicação, né, você levar o modelo BIM até todos os confins de um projeto, isso é um negócio também bastante relevante. E a gente também tem percebido muitas startups se dedicando a evoluir o uso do BIM, isso tanto para o segmento de edificações como para a infraestrutura. Então, a gente tem essa onda aí, que eu reforço, 2 pontos que eu percebo, que é o BIM da infraestrutura. Nós temos visto muitos movimentos muito positivos para a evolução disso, e o trabalho colaborativo, que é uma tendência que as ferramentas hoje têm trabalhado pesadamente para colocar no ar aí. Lino? Sim. Olha, ainda bem que faz a pergunta das ondas, porque, e pronto, educadamente chamaste-nos antigos, para não dizer velhos, não é? E eu já vi isto porque eu desenhei em tinta da China. Eu fiz a transição do desenho de tinta nanquim para o CAD. Portanto, eu vi o que era uma curva de adoção de uma nova tecnologia dentro da nossa indústria. E essa curva, eu não gostaria de não lhe chamar onda, gostaria de chamar precisamente uma curva que primeiro começa a ser muito suave, depois acelera exponencialmente, depois atinge um ponto de inflexão e atrasa, não é? Mas realmente concordo contigo, há momentos que vão acontecendo, e o Catalani muito bem identificou-os. O primeiro momento foi um momento ferramental, um momento de ferramentas. O segundo momento foi o momento das empresas, o momento dos processos. E agora o terceiro momento é o momento das políticas, o momento de que os contratadores, os licitadores estão a pedir. Ora, realmente isto esteve sempre a evoluir, estivemos sempre a evoluir. Agora, a nossa expectativa é que evoluísse mais e mais rápido, e depois acabamos por cair nos tais vales do desapontamento que nos acontecem quando vemos que as coisas não andam tão depressa. Mas é um bocadinho isto. O BIM não pode ser só encarado como uma ferramenta tal como o CAD era, porque eu quando desenhava uma linha ou um círculo ou escrevia um texto, em CAD fazia exatamente a mesma coisa. Então não alterei em nada o meu processo. No caso do BIM, estas ondas surgem por causa da alteração do processo e muito por causa também da falta de conhecimento da política. Esta pirâmide que começou primeiro pela ferramenta, depois passou ao processo e terminou nas políticas, está naturalmente invertida, como todos compreendemos. Nós primeiro devemos pensar uma estratégia, depois pensar como é que a fazemos e só depois treinarmos-nos para a aplicar. E esta estratégia é suportada por essa ferramenta e não ao contrário. Portanto, isso causou o aparecimento de muitos BIM-wash, ou seja, processos que se diziam BIM e que na realidade não eram, causou vários desentendimentos, várias desilusões, realmente vários desapontamentos, mas acho que é fruto da natural evolução da maturidade e, como disse o Rogério, é um ponto sem retorno, é um ponto sem volta atrás. Passo por... Bom, Ivo, no meu ver, para as empresas e para as pessoas quererem implantar BIM, elas primeiro têm que saber o que é, certo? E depois, convencidos, eles têm vontade de implantar. Passada essa parte fundamental, você precisa de tempo e dinheiro. Então, em 2010, a gente tinha dinheiro, mas não tinha tempo. Porque eu chegava para as empresas e eu falava assim, BIM, o cara falava, sai daqui que eu preciso entregar minha obra. O cara vendia, produzia e vendia. Estava que nem água. Em 2015 era o contrário. O cara tinha vontade, tinha tempo, mas não tinha dinheiro, né? Então agora a gente está num cenário híbrido, né? Que passada a crise existe uma crescente, ou existia até a Covid, podemos dizer assim, né? Espero que não atrapalhe, já está atrapalhando um pouquinho, um resfriado, mas entendo que agora o pessoal que ainda não estava convencido caiu a ficha. Tem a questão do governo, tem a questão da maturidade, como qualquer coisa na vida, qualquer inovação, o pessoal tem que entender, né? Ele deixa os inovadores quebrar, né? Fazer os experimentos, começar a ter os ganhos. Hoje tem vários casos e estudos de retorno sobre investimento em BIM, né? E agora, por exemplo, todo mundo está começando a olhar o final da cauda, que é a mais rentável, que é a parte de gestão e operação, né? Todo mundo já
começou a usar o modelo para fazer projeto, fazer Clash, fazer 4D, fazer orçamento, fazer a obra, e agora o pessoal me liga e fala, e agora, o que eu faço com o modelo? Eu falo, bom, agora é que começa a brincadeira, né? E, finalmente, toda essa... o ganho acontecendo em toda a cadeia e tendo dinheiro e tempo, porque não adianta só querer, né? A gente tem que ter condições, né? Mas a gente vê vários casos de empresas que criaram condições, investiram, porque é uma questão de prioridade, né? Eu tive num evento agora de Construtex e mostraram, a Deloitte fez uma pesquisa e mostrou quantos por cento as 200 maiores construtoras investem em inovação. 36% da indústria da construção não investe, não tem budget para inovação. Das 200 maiores do Brasil. Inovação, seja ela qual for, seja inovação construtiva, seja inovação tecnológica. E, ao mesmo tempo, o que eu achei muito interessante é que o BIM foi a segunda inovação mais implantada pelas 200 maiores empresas. Então, assim, coisas que a gente não estava no radar, como Analytics, Big Data, o pessoal já está olhando, inteligência artificial, né? Então, assim, existe alguns Brasis aí que a gente não está enxergando, né? Existe um grande trabalho, mas tem gente ainda que está achando que ainda dá tempo, BIM é só daqui a alguns anos. Eu aconselharia ele a pensar mais no termo do táxi do Uber, e o Uber já dançou, agora já tem patinete, o patinete já dançou, e assim por diante, né? O negócio está bem rápido. Está parecendo um script isso, sabe? Porque, não, porque eu trouxe esse assunto justamente porque as pessoas, às vezes, elas olham, falam, não, mas já teve essa onda do BIM já e não deu certo, não pegou, né? Então, eu acho que é importante explicar o porquê, né? E a diferença de agora. E aí eu vou emendar isso, trazendo para o dia a dia, né? Como você falou de Brasis, né? Vamos falar um pouco mais de Brasis. Qual que é a questão? Às vezes, a gente está falando aqui, né? Estamos falando de metrô, Sabesp, Camargo Correia. Só que eu estou dando aula numa pós-graduação que está me permitindo ver outras cidades do Brasil. Outras realidades, que não são realidades de um metrô, de uma Camargo Correia. Então, como que as pessoas, às vezes, elas sentem que está longe. Falam, não, mas isso que vocês estão discutindo está muito longe de mim, né? E aí elas acabam ficando um pouco também, não vou falar desanimadas, mas elas acabam não ouvindo muito bem, ou não ouvindo quem já passou por uma certa experiência, por se entender não parte daquilo, por se entender algo diferente, não parte daquilo. Então eu queria trazer isso, assim, essa questão da realidade. Eu vi no governo britânico, quando ele passou a exigir em BIM, a primeira obra deles em BIM, que eles desenvolveram, foi uma residência estudantil. Uma residência estudantil, se não me engano, não tinha nem 100 metros quadrados. Era um sobrado, super simples. E o segundo, eles já passaram, aí já veio, que não foi necessariamente o Crossrail, que agora está sendo, na verdade, o HS2, que é o High Speed 2. Né? E aí já foram de uma residência estudantil de menos 100 metros quadrados para uma linha de trem de alta velocidade. Né? Para mostrar que a questão não é o tamanho da edificação. As experiências elas podem ser aproveitadas. Então, eu queria trazer assim, um pouco mais de vocês também. Você que teve a turnê, como é que chamava? O tour, o roadshow. Roadshow, isso. Que teve também essa oportunidade do roadshow, de passar pelo Brasil. Né? Como que a gente traz isso que a gente está discutindo aqui para a realidade ali, né? Para a residência no condomínio, né? Ou para um loteamento? Né? Como que a gente traz esse BIM para a realidade do Brasil inteiro? Bom, quando a gente olha a pirâmide do mercado da construção, você vê que 82%, mais ou menos, são micro e pequeno empresários, se não for mais. Né? Eu tenho certeza que, obviamente, as grandes empresas e as médias já têm iniciativas BIM em curso ou avançados. Né? Enquanto essa camada, simplesmente, ela está flutuando ao léu. Né? A gente fez uma iniciativa depois do Roadshow, que é o BIM colaborativo, que foi justamente focado em micro e pequena empresa. E uma das coisas que a gente explicava é aquela coisa, uma empresa grande ela tem uma equipe, né, com várias pessoas, e o resultado dela depende da eficiência ou da ineficiência dessa equipe. Quando você é pequeno, você é um arquiteto, você é um engenheiro de uma pessoa só,
tua hora tem que render muito, você tem que ser muito rápido, muito produtivo, né? Então, eu falei para todos os micro e pequenos empresários que, principalmente o pequeno, deveria usar o BIM, né? Seja projetista, seja consultor, seja o que for, né? Então, vamos pensar no caso de um arquiteto. Ele desenha em 2D, depois ele desenha o corte, desenha a elevação, faz tabela de esquadrias, depois faz um quantitativo, né? Depois vem o proprietário, ele não sabe ler 2D e ele não entende a planta da casa. O que acontece? Chega na obra, ele começa a pedir para mudar, né? Onde que está a margem da gente que é projetista? Quem é projetista sabe o que eu estou falando. A margem está em evitar retrabalho. Todo retrabalho que você tem vai minando a tua margem. Até que chega uma hora que você começa a pagar para projetar. Essa é a verdade, né? Se eu faço o modelo BIM em 3D da primeira vez, coloco num BIMX, que seja, coloco num óculos virtual, coloco uma maquete eletrônica, ele caminha, eu duvido que ele não entenda o projeto, certo? Então, com esse argumento, muita gente começou a entender que, primeiro, não é porque é pequeno que tem que ser ruim, e segundo, que a produtividade dele tem que ser muito mais alta do que os outros escritórios, né? O desafio nosso está em criar políticas, dar acesso a software, dar acesso à consultoria, da mesma forma que a gente dá para os grandes, né? Os grandes têm condições de pagar, agora os pequenos não. Então, nesse projeto que a gente fez com o Sinduscom, fez com o Sebrae, e esse projeto está se transformando num projeto nacional, né? E eu conversei com várias empresas, várias consultoras fora, e eu não conheço nenhuma iniciativa focada na micro e pequena empresa, né? Se existe muita discussão em Building Smart, em grandes esferas, mas específico para esse mercado ainda falta, né? Suzuki. Vou fazer um comentário rápido. Eu estou negociando com uma empresa, uma construtora de pequeno porte, para que ela venha aqui no Instituto de Engenharia compartilhar com a gente a experiência deles trabalhando com BIM. É um negócio surpreendente o que eles fizeram. E você deu esse número que eu não conhecia, dessa participação, né, das empresas pequenas e médias no mercado, é surpreendente. E aí me reforça mais ainda para eu evoluir com a minha negociação, porque eles conseguiram, com todas as restrições orçamentárias, que são bem conhecidas, desenvolver um processo muito redondo, tá? Então, acompanhe a página do Instituto de Engenharia, que a gente vai trazer essa palestra para cá, para poder compartilhar. E todos os eventos aqui são transmitidos online, tá? Então, acompanhem mesmo, porque vai ser bastante bom aqui dentro do nosso Momento BIM. Eu acho que só queria ressaltar o seguinte: esse projeto colaborativo que o Rogério liderou, o que eles fizeram? Eles juntaram vários pequenos. Então, acho que aí tem uma dica importante, né? Então, realmente, eu concordo com o Rogério. Eu acho que o pequeno, aquele que ele precisa ser muito preciso, né? Vamos combater a palavra assertividade. Assertividade é com 2 S's, não é igual a acerto, embora a língua é viva, é capaz até de virar, porque é o tanto que se repita isso. Mas precisa de muita precisão, né? Precisa não errar, precisa entregar uma vez só. E juntar esforços. Quando eu sou muito pequeno, eu não consigo viabilizar alguma coisa, mas se eu juntar um grupo, aí pode ser que eu consiga algum caminho, né? Então, acho que esse é um ponto importante, só para destacar o que acabou acontecendo lá, foi em Brasília, juntou vários pequenos, aí o Sinduscom ajudou, o Sebrae ajudou. De novo, sozinho, talvez você não tenha a voz. Se você tiver com um grupo, talvez te ouçam melhor, né? Uma coisa é você pagar uma consultoria sozinho, outra coisa é você dividir em 16, né? Fica mais barato. Isso é verdade, isso é verdade. Lino? Eu, se calhar, colocava aqui fruto da minha experiência, uma pequena polémica que seria esta. Eu fiquei a pensar no que tu disseste, e o repto que lançaste, Ivo, de essas pessoas que nos estão a ouvir, às vezes não se sentem uns de nós. E é verdade isso, mas eu não acho que tenha correlação, tenho as minhas dúvidas, tenha correlação com a dimensão.
este exemplo que o Rogério falou, o exemplo que o Nonato acabou de falar, e eu tenho encontrado casos absolutamente extraordinários de organismos, de PMEs, de entidades de pequena dimensão, sejam elas profissionais, sejam elas organizações, que estão altamente a tirar partido, a ser eficientes precisamente na utilização do BIM. Isso parte da capacidade das pessoas entenderem a mudança, quererem a mudança, trabalharem e estudarem para ela, e não propriamente da dimensão da organização. Claro que não podemos ser ingênuos, uma grande empresa como a Sabesp, no momento em que consegue ultrapassar toda a pirâmide de dificuldades legislativas, burocráticas, etc., e pôr-se em marcha, com este porta-aviões a pôr-se em marcha, arrasta com ela todo o mercado, arrasta com ela, tem um impacto, que é uma coisa incrível, totalmente diferente daquele que tem uma empresa pequena. Mas a mudança propriamente dita e o facto da pessoa não se sentir parte, não tem propriamente a ver com a dimensão, tem mais a ver com o estado de maturidade e de compreensão onde a pessoa está. Isso penso que a minha experiência tem sido isso. Eu tenho encontrado por todo o Brasil, nos sítios mais recônditos, casos de BIM absolutamente extraordinários e de pequena dimensão. E eu, por outro lado, tenho encontrado grandes empresas com obrigação de terem os meios e pelo menos o acesso ao conhecimento que estão ainda bastante atrasadas. Portanto, peço desculpa por ir um bocadinho de contravapor daquilo que tu dizes, mas é realmente a minha percepção e o pensamento que tenho feito ao longo dos tempos tem-me levado a esta conclusão de que não é necessariamente a dimensão, é mais o estado de... E às vezes as pessoas são mais, têm mais iniciativa ou menos iniciativa, as pessoas estão envolvidas naquele particular projeto. Okay? Nesse sentido, eu falo para os meus alunos, eu sempre falo que eles vão ser responsáveis pela transformação do mercado da construção civil local. Né? Porque normalmente é a primeira turma, e é logo no final do curso. Então eu falo, olha, o mercado local depende de vocês para conseguir chegar aonde tudo isso que a gente está falando, todos os professores aqui falaram para vocês, dá para chegar. Né? Então tem essa questão do líder local, né? De você ter essa referência local, que a gente estava conversando um pouco antes. Então, eu gostaria que, se possível, professor Toledo, é claro, repetir não dá, mas se puder comentar um pouco sobre isso. Não, eu acho esse cenário que você colocou, que às vezes tem a pessoa se sente totalmente solitária, quer dizer, ele está interessado, ele é entusiasta do BIM, mas ele olha o mercado em volta e fica desanimado. Né? Tem duas ações nesse sentido. Primeira, que é uma ação que está prevista na estratégia BIM-BR, na estratégia federal, que é a sensibilização. Então, isso eu julgo que é um dos objetivos e das ações da estratégia mais importantes, que é fazer os tomadores de decisão se conscientizarem dos benefícios, da importância de fazer isso. Eu tenho uma imagem que é assim, se eu tivesse uma máquina do tempo e voltasse para 1980 e encontrasse um desenhista numa prancheta, eu diria para ele, olha, você vai desenhar em CAD. Cedo ou tarde você vai estar desenhando em CAD. Não, puxa vida, mas eu sou tão bom nisso, olha meu tecnígrafo, olha a minha prancheta, que linda ela é, e eu sou tão rápido e eficiente. Ele ia brigar comigo, mas eu posso prever o futuro. E se eu pegasse agora essa máquina do tempo e fosse para o futuro e não para o passado, eu posso dizer com certeza absoluta para um projetista que encontrar, usando o CAD, você, no futuro, estará usando o BIM. É certo. Então, se eu sei que isso vai acontecer, é inequívoco, não tem jeito. Então, que tal não estar na rabeira, estar na frente dessa onda e começar já a fazer isso? Então, é uma questão de conscientização, porque se a gente, ou de sensibilização, que vai criar a demanda, né? Eu lembro as pesquisas que dizem, a maioria das pesquisas pergunta, você usa BIM? Por que você usa BIM? O que você usa no BIM? Mas também tem a pergunta, você não usa BIM? Por que não usa? E a resposta número 1 é, porque o cliente não pediu. Então, se não há demanda, não faz sentido comercial, e afinal ninguém faz BIM por esporte. Então, primeiro, essa questão da sensibilização para gerar a demanda.
E, claro, tendo a demanda, eu tenho que ter a oferta. E aí sim que entra a outra questão da atuação local, que é isso que o Ivo falou. Quer dizer, as pessoas têm que se tornarem líderes das suas regiões, e o Brasil é gigantesco e tem necessidades gigantescas. Então, comece. O exemplo que o Suzuki colocou é importante, quer dizer, os arquitetos eles têm esse privilégio de serem os primeiro modelo da arquitetura. Eles têm o privilégio de fazer o que a gente chama de BIM solitário, BIM 1.0, Little BIM, que é ter benefício com o BIM mesmo sem ser colaborativo. Quer dizer, ele implanta no seu escritório, ele vai gerar todos os desenhos automaticamente, vai gerar renders, vai tirar quantitativos, vai fazer estudos de sombreamento. Tem uma quantidade enorme de benefícios. Pode ser que, no fim, ele pegue aquele modelo e gere um PDF para entregar para o cliente, que nem sabe que ele fez tudo aquilo com BIM. Não importa, mas ele está capacitado e, quando o cliente pedir o modelo BIM, ele já sabe fazer. Então, os arquitetos são aí uma ponta de lança muito importante. E os demais profissionais também, num nível menor, eu acho, pelo benefício. Mas é isso, são essas lideranças locais que são fundamentais estarem preparadas para atender essa demanda, que a gente tem que fomentar, eu acho que num nível maior, nacional. A gente vê no mercado projetistas que já estão começando a negar, não podem mais, não têm capacidade de receber mais demanda de projeto, e outros reclamando de falta de projeto, no mesmo mercado, na mesma região. Então, para mim, isso é muito claro. Um já entendeu, já está pronto, está jogando o jogo, e o outro não está vendo o risco que ele está correndo, né? Simplesmente vai, como diz, o bonde vai sair da estação e ele vai ficar, né? O pior cego é o que não quer enxergar, né? Agora, o problema maior é que você não sente falta de uma coisa até o dia que você não descobre, né? Então, eu uso sempre a figura do tal do iPad, né? Você nunca sentiu falta até o dia que você pegou uma vez. Depois você falou, meu Deus, como é que eu vivi a vida inteira sem esse troço, né? E o BIM, para quem já fez algum experimento, já fez algum projeto, para mim, é crystal clear, né? Depois você fez, eu não vejo como não fazer dessa forma. Isso já fazem 20 e poucos anos, né? Eu estou nesse mercado porque lá atrás vendi o AutoCAD em DOS, depois o pessoal começou a sair da prancheta, imediatamente eu comecei a desenhar e falei, meu Deus, esse negócio não vai para frente. E aí comecei a programar em Lisp, entrei no mercado, desenvolvemos softwares, aplicativos de AutoCAD, que são BIM hoje, né? Isso há 20 anos atrás. Por quê? Porque uma coisa é desenhar, outra coisa é projetar. Quem entender isso, quem viver, verá, né? É simples assim, né? A gente que está todos os dias, para a gente é muito claro, né? Muito bom. Lino? Lino? Desculpa, tenho aqui Imagina. o microfone desligado. Não, agora pegando no gancho do Rogério, eu precisamente vivi isso em 1990, quando programámos precisamente um projeto de cálculo automático de estruturas que era BIM, na altura, vamos dizer, só agora, com a tal máquina do tempo do professor Toledo, eu vejo que já era BIM, programação por objetos, quando nem sequer existia programação por objetos na altura, etc. E é muito engraçado que havia pessoas, para chamar nesta particularidade, havia pessoas que vinham adquirir o software porque não sabiam resolver os problemas naquele caso em concreto e achavam que o empoderamento que lhes dava adquirir um software resolvia o seu problema de profissional, ok? Portanto, e esta relação entre a ferramenta toda poderosa que resolve os problemas e a compreensão do que é que se está a falar, eu acho que cada vez está mais desmontada, não é? E hoje em dia, realmente, nós, todos que estamos aqui a conversar, temos sido daqueles que têm visto mais cedo, precisamente têm antecipado mais cedo esse futuro, têm antecipado, mas é uma inevitabilidade, não há volta atrás. Eu recordo-me também de um episódio que em Portugal fez parte da Building Smart Internacional, juntamente com Espanha, durante um período de 2007 a 2009. E uma das pessoas que liderou esse movimento em Portugal chamava-se engenheiro Pedro Maló,
na altura, 2009 ou 2010, disse-me com muita tristeza de que nós realmente estávamos muito atrasados e que não estávamos adiantados para o processo, de tal modo que Portugal nem teve capacidade de se manter dentro do capítulo espanhol, o que estamos a fazer agora, com sucesso, penso eu, e aliás, a seguir o Hilton Catalani também fará sobre o processo análogo relativamente ao Brasil. Mas isto para dizer que este desânimo, esta análise introspectiva do que é que se está a passar no nosso país, sobre um prisma muito pessoal, pode não nos dar a visão total, e é isto que estávamos a falar relativamente à pessoa, relativamente ao indivíduo, relativamente à pequena organização e relativamente ao país no conjunto. Eu sou mais otimista, aquilo que vejo, o que tenho visto, é realmente um processo de evolução, de adoção de maturidade, cada vez há mais. Nós que estamos, quem entra na internet, entra nos fóruns de discussão de BIM, indubitavelmente, entre os tais estagiários que o Ivo está a falar, na Fala BIM, todos os dias nós temos conversas mais à frente, mais evoluídas, todos os dias nós temos mais pessoas a entrarem dentro deste mundo de verdade. E nós que estamos aqui temos também a obrigação de sermos, digamos, eu não gosto de utilizar esta palavra, mas acabamos por ser evangelistas, não é? No sentido de passar a mensagem, e essa mensagem depois começa a ser exponencialmente passada por outros. E então criamos aqui um movimento de integração no mercado que eu penso que é missionário, desculpem estar com tantas conotações religiosas, ok? Ivo. Ok, obrigado, Lino. Bom, estamos chegando já no finalzinho, vamos só para o último assunto, que é, até teve uma pergunta baseada nisso, que são as atuações do governo federal, né? Planejamento do governo, mas vamos trazer para uma outra situação. Eu queria que o Wilton, que está mais por dentro dessa, falasse sobre a questão do BIM Fórum, né? O que é o BIM Fórum, qual que é a importância dele e como é que está a situação do BIM Fórum? Tá bom. Bom, isso, é importante dizer o seguinte, que essa iniciativa, ela, na verdade, foi provocada pela própria Thalita Saito, que era líder do antigo MDIC, a pessoa que liderou o desenvolvimento da estratégia BIM-BR lá dentro do governo. Porque o Ministério convidou alguns especialistas, foram 8 especialistas BIM convidados, e nós trabalhamos lá durante algum tempo, e aí chegou um momento, né, que a gente já tinha quebrado o gelo, ao contrário, já estava sofrendo lá, trabalhando muito, e a Thalita falou assim, gente, é muito difícil falar com a indústria da construção, porque vocês são muito grandes, é muita gente, e é muito fragmentado, a gente não consegue falar, tem que falar com o fabricante de não sei o quê, tem que falar com os construtores, é muito difícil falar com a indústria, né? E aí a gente ficou com aquela dor, né? Falou assim, ela tem razão, né? E quando se está pensando em BIM, né? Que é uma coisa nova e que é transversal na indústria, BIM afeta e diz respeito à indústria inteira. E é uma indústria imensa, não é? Então, com base nessa provocação, a CIBIC, né, que sempre teve uma atuação importante e é um dos pilares estratégicos da organização, ela contratou um estudo. Contratou um estudo em que trabalhamos nós 3 aqui, o Toledo, o Suzuki e eu, que foi para responder a seguinte pergunta: o que o país pode fazer, para realmente avançar na sua maturidade, na macro maturidade BIM, porque é diferente quando você fala de maturidade de um mercado inteiro, de um país inteiro. E foi muito interessante esse estudo. Nós fomos olhar para os outros países, como é que eles faziam. E aí nós pesquisamos 40 entidades em mais de 50 países. Entidades BIM, focadas em BIM. Como é que esses países faziam? E aí percebemos que, na maioria deles, os mais representativos, o nome da entidade era BIM Fórum. Então, tinha BIM Fórum Estados Unidos, BIM Fórum Argentina, BIM Fórum Chile, e assim por diante. Então, a gente falou, bem,
não vamos reinventar, vamos usar o nome que a maioria usa. E aí esse estudo foi sendo conduzido, e olhando para a estrutura dos outros países, nós desenhamos como deveria ser a estrutura do BIM Fórum Brasil. Então, isso foi desenhado, tem até uma proposta de estatuto bastante bem detalhada, 87 artigos. Depois isso foi evoluindo e, numa negociação difícil, nós conseguimos trazer o chapter da Building Smart para dentro do BIM Fórum. E aí a coisa evoluiu um pouco mais, e aí, de novo, circunstancialmente, a CIBIC, que vinha liderando esse movimento, estava com dificuldades de priorizar esse assunto. A CIBIC hoje está cuidando de assuntos muito importantes também da indústria, e talvez, nesse momento, um pouco mais agudos. E aí nós chegamos numa situação, e essa é a novidade que estou trazendo aqui hoje, é o seguinte, que aqueles 8 mesmo os especialistas que foram convidados pelo MDIC, que são a Alessandra Baine, lá de Brasília, o Toledo, o Gustavo Carezato, o Humberto Farina, o Rafael Teixeira, lá de Santa Catarina, o Suzuki, o Sérgio Schier e eu, essas 8 pessoas, como pessoas físicas. Isso é muito importante de ressaltar. Nós resolvemos nos juntar para receber da CIBIC essa iniciativa. Porque a CIBIC já falou, olha, o que eu podia fazer, já fiz, vou continuar apoiando, mas a criação efetiva da entidade eu não consigo fazer neste momento. E aí ficamos no impasse, e aí nós resolvemos nos unir de novo, esses 8 especialistas, como pessoas físicas, para poder viabilizar a criação da entidade. E isso está acontecendo agora. Nós vamos, inclusive, ter que colocar recurso, né, dinheiro do bolso, para poder tomar as primeiras providências. É óbvio que a ideia é que esse dinheiro, depois que a entidade tiver constituída, retorne. Mas é isso, né? Então, e chegamos à conclusão que essa é a coisa mais importante que a gente pode fazer nesse momento pelo país, porque será a entidade que vai funcionar como aquela curadoria que a gente já acabou de falar aqui agora, que vai ser a interlocução com o governo, que vai poder, de novo, juntar essa cadeia que é tão grande, tão espalhada, em torno desse assunto que é transversal. Então, ele está estruturado em 7 colegiados que vão representar os diferentes interesses da cadeia em relação ao assunto BIM. E está na iminência de ser criada essa entidade, efetivamente. E aí fica um convite para que as pessoas... A CIBIC continua ajudando, em breve nós já estamos trabalhando nisso, vamos colocar um site no ar, vamos criar a entidade. E de novo, quem é o grande beneficiário, né? A gente teve uma reunião ontem sobre isso. O grande beneficiário é o país, é a sociedade, né? Óbvio que os associados terão a condição de decidir a estratégia, o que vai ser feito primeiro, mas os conteúdos gerados, os valores gerados pela entidade serão públicos, serão oferecidos para a sociedade, e é um jeito, de novo, da gente juntar, de não fazer sozinho, porque é impressionante. Eu recebi, por exemplo, um telefonema do pessoal do governo do Rio Grande do Sul, que é um dos que está lá junto com o tal do COSUD. E o cara falou assim, olha, eu preciso escrever um documento agora. Eu preciso escrever o BIM Mandate do Rio Grande do Sul. Eu falei, mas, meu Deus, vocês não estão juntos agora? Não, mas eu preciso escrever o meu agora, porque é circunstancial, entendeu? Quando você tá, eu já estive lá dentro, eu sei como funciona. O cara conseguiu alinhar lá e falou assim, eu preciso agora, então, cadê? E aí, como é que nós vamos fazer? 23 estados? Sei lá... Entende? Então, eu queria até que Toledo, o Rogério falasse um pouquinho, porque eles estão nessa roubada junto comigo, né? Então, mas estou brincando aqui, uma roubada porque é uma trabalheira danada, vocês podem imaginar. Mas faz todo sentido, né? É o que... a gente já trabalhou de graça, e agora estão pagando, é até diferente, né?
mas acho que faz todo sentido e queria até que vocês falassem um pouquinho. Bom, a gente que está na estrada todo dia vê iniciativas diversas em várias regiões, né? Agrupamentos de interessados, voluntários, se juntando para discutir, por exemplo, o manual de contratação BIM, certo? Padronização, de informação, o que seja. E o que acontece? Existe uma energia sendo perdida, porque todo mundo está discutindo a mesma coisa, mas com olhares não multidisciplinares. Então, vamos dar um exemplo. Eu vou definir um manual de contratação sob o olhar de um projetista, né? Então, a gente tem que ter... o BIM é feito por incorporadoras, consultoras, investidores, proprietários, e assim por diante. Nós desenvolvemos, idealizamos o fórum para não ter dono, e sim representar a academia, representar a indústria de software, representar todos os interessados, a cadeia produtiva, de uma maneira representativa, neutra, e que realmente defenda o interesse do BIM pelo BIM. Não vai privilegiar nem A, nem B, nem C, e vai consolidar esses esforços para a gente parar de gastar energia à toa. A gente já tem pouco dinheiro, pouco tempo, pouco investimento, e cada um faz a mesma coisa em vários lugares diferentes, né? E o que é pior ainda, com olhares que não são neutros, né? Então, a gente acredita muito na fórmula, né? Acho que a gente fez um bom trabalho de pesquisa, vimos como se faz em outros países, a gente não está reinventando a roda, né? Então, eu acho que faz muito sentido e a gente conta muito com o apoio de todo mundo para entrar nesse movimento, para alavancar rápido, porque dos vários países da América Latina, já são 8 BIM fóruns, e o Brasil, que é o maior país, não tem, né? Incrível. Acho que é isso. O Wilton e Rogério já falaram o essencial, né? Os recursos são bastante escassos, tanto financeiros quanto de talentos, para a gente produzir tudo o que precisa ser produzido. As demandas são gigantescas, né? Quantos e quantas coisas a gente não precisa fazer ainda ligado ao BIM, né? Então, ter uma entidade que concentre esses esforços, esses recursos, e tenha uma direção que sirva a nível nacional. É claro que existem as iniciativas locais, elas são importantes, existem variações pelo Brasil e contextos diferentes, mas há tanto para fazer em termos globais que a gente precisa, não pode se dar o luxo de desperdiçar recursos nem talentos. Então, o BIM Fórum vem com esse objetivo, né? Um comentário rápido. O Instituto de Engenharia está à disposição para contribuir no que for possível para o sucesso do BIM Fórum Brasil, tá? Então, conte conosco também aí para ajudar no que for possível. Não sei se o dinheiro vai ter, mas disposição para contribuir. Nós temos bastante infraestrutura, tem muita coisa que a gente pode contribuir, e eu tenho certeza que é um projeto que vai ajudar demais o nosso país. Muito bem. Gente, esse foi o último assunto. Já vou devolver... Eu acho que o Nonato quer dar uma última palavra, depois eu vou passar para o Lino, né? Ok. Eu gostaria de falar umas poucas palavras em nome do Instituto de Engenharia, tá? Dizer que é uma grande satisfação para a gente poder receber o Ivo, o professor Toledo, Suzuki, o Wilton e o professor Lino, que teve a felicidade de poder voltar para a terrinha, certo? Né? Então, está perto dos seus familiares, aproveitando aí as férias forçadas, mas certamente muito atuante, né? É uma grande satisfação, e eu quero falar que o Instituto de Engenharia ele está totalmente imbuído aí na causa BIM, como todos nós que estamos aqui. Há uma série de iniciativas em andamento que serão melhor detalhadas no próximo evento, que deve ocorrer no mês de abril, né? Temos aí esse plano de ter o próximo nosso Momento BIM no mês de abril. Aí a gente vai detalhar as iniciativas. E um último comentário, que a nossa atuação do Instituto de Engenharia não se limita à cidade de São Paulo, ao estado de São Paulo. Todos os nossos eventos, ou pelo menos aí, a maioria deles hoje já são transmitidos online, justamente para ter o máximo de permeabilidade possível, tá?
Então, temos muitas novidades boas, só que não dá para contar agora. E no próximo evento, no nosso próximo encontro, espero que todos os presentes aqui estarão de novo, né? Se Deus quiser, e se o vírus deixar, né? Mas nós estaremos de novo para poder detalhar melhor os nossos planos. Tá? Obrigado mesmo. Tá? Considerei o evento sensacional. Né? Parece que foi improvisado, mas não deve ter sido, porque os assuntos foram muito, muito bons. A discussão, eu estou bastante feliz e, em nome do Instituto de Engenharia, agradeço novamente pela oportunidade de compartilhar esse conhecimento com todos. O Instituto de Engenharia sempre foi um parceiro do BIM, né? Já fizemos reuniões da BNT aqui, já tivemos vários eventos, é uma casa já bem familiar para nós, né? Bom, eu vou passar para o Lino, mas antes disso, eu queria só comentar uma coisa. Olha a conversa de hoje, como é que foi, né? Olha, se deixar, né, tem um monte de pergunta aqui, que, se deixar, nós vamos ficar falando aqui. E olha o nível de conversa que foi. E eu acredito que no dia 28, se tudo der certo, imagina no dia 28 de abril, quando nós formos trazer realmente os assuntos que nós queremos trazer, como é que vai ser essa conversa, né? Vai ser maravilhosa. Lino, por favor. Muito obrigado, Ivo. Obrigadíssimo pela tua excelente, extraordinária moderação, com o teu carisma e com o teu entusiasmo e com a tua energia sempre que falas destes assuntos. Obrigado a todos. Isto realmente é como tu dizes. Eu ficava aqui até amanhã de manhã, em amena cavaqueira, a ouvir-vos e a contribuir para adicionarmos um bocadinho a este tema. Umas últimas palavras também, um agradecimento ao Instituto de Engenharia. Acho que na pessoa do Marcelo Nonato e nos outros representantes do Instituto de Engenharia, acho que esta parceria com o nosso BIM e desenvolver o tema neste ano tão importante, eu até já lhe chamei o ano BIM, 2020, o ano BIM, acho que é muito importante, devemos tirar partido disso, aproveitem. Essas novidades que o Marcelo faz estão a ser preparadas, preparem-se para participar. Desde logo, como sempre temos feito no nosso BIM, a participação online é importante, porque assim conseguimos chegar a todos os que querem saber sobre isto. Portanto, obrigado, Instituto de Engenharia. Uma última palavra, se me permitem, pessoal, dizer que por trás destes eventos há muita gente envolvida. Desde logo, uma palavra especial ao meu colega e sócio que está aí, o Cláudio Barbosa, que está a dirigir todas as operações. Não que eu tenha fugido para a terrinha, Marcelo, eu tive que vir realmente montar uma operação online onde eu tinha condições para isso. Provavelmente estaria melhor no Brasil do que na Europa, porque a Europa neste momento está a ser muito mais fustigada por esta circunstância. Eu penso que devemos também, uma nota pessoal sobre ela, devemos encará-la com otimismo, devemos nos entreajudar e ter capacidade de estarmos informados, trocarmos informação e passar a trabalhar de outros modos e adaptarmos o que fazemos hoje muito bem. Além do Cláudio, um agradecimento também a toda a equipa que está por trás, em particular ao Rodrigo Prada, que está a gerir toda a operação, e ao André, ao Zé Carlos, ao Daniel, todos que com muita força nos estão a ajudar a montar isto. Estas operações são sempre complicadas. E por último, mesmo a título de fecho, dizer, professor Toledo, que, e já falamos muitas vezes nós os dois sobre isto, eu tenho tido a felicidade de estar em primeira fila a viajar pelo mundo BIM, e literalmente pelo mundo BIM. E devo-vos dizer que o Brasil, eu ainda não tenho dupla nacionalidade, mas para lá caminho, com certeza, sinto-me parte do Brasil em muitas circunstâncias, e o Brasil tem, quer nas pessoas, quer no país, quer na dimensão, quer no mercado, quer na modernidade, tem uma visão sobre o BIM que é rara encontrar noutros países ditos muito mais desenvolvidos nesta temática. Isso é visível quando eu converso com estagiários, com estudantes, com professores, com profissionais, com empresas. Acho que deveríamos tirar partido desse potencial e, naturalmente, quando estamos dentro de uma realidade, não o vemos tão claro como eu sou capaz de o ver à distância.
acho que poderemos todos tirar partido disso, e devemos, e desejo as maiores felicidades para este BIM Forum, do qual eu também quero ser parte, obviamente, e ajudar naquilo que puder, contribuir para a sua rápida implementação e desenvolvimento. Não percam, para já o próximo evento será no dia 28 de abril, mas como disse o Marcelo, estejam atentos quer à página da nosso BIM, quer à página do Instituto de Engenharia, onde poder saber o que é que se segue de seguida. Obrigado a todos, boa noite e até à próxima.